todos, eminências, excelências, reverendos e reverendas, todos os presentes, com todo o protocolo observado. A minha tarefa já foi apresentada pelo Padre Rafael. Gostaria apenas de fazer uma breve introdução, na qual fica claro que este tema, abordado na 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, em sua primeira sessão em 2023, foi-nos entregue pelo Sínodo e ela coloca o sentido de buscarmos caminhos de acompanhamento e cuidado por todos os que buscam a Cristo e a verdade do Reino. O Simpósio das Conferências Episcopais de África e Madagascar solicitou à Igreja presente na Assembleia Sinodal que acolhesse a questão dos polígamos convertidos com cuidado pastoral. Esta questão foi remetida ao SHEAM, que, através do Comitê-OL, produziu o texto que, neste momento, apresento apenas o que diz respeito à prática pastoral, que é a sugestão do Comitê-OL. Como podem ver, trata-se de um trabalho de uma equipe que, no momento da discussão, entrará para ajudar a dar as respostas aos comentários que nascerem nesta Assembleia. Torna-se importante lembrar que esta questão da poligamia, especificamente em relação aos convertidos, surge com particular insistência no contexto africano, onde essa prática é particularmente presente. A Igreja, reconhecendo a importância de acolher todos os fiéis, incluindo aqueles que antes viviam em poligamia, assume a importante missão de buscar caminhos pastorais que, anunciando o reino de Deus, se tornam libertadores para os que estão implicados neste tipo de relação. Não podendo ler o texto, contentamo-nos em oferecer a estrutura geral e detemo-nos na proposta pastoral apresentada. A estrutura do nosso texto. O texto oferece-nos uma introdução geral que vai insistir em algumas ideias importantes. A primeira é que a família africana se constrói sobre uma aliança entre grupos humanos com os antepassados e com Deus. A segunda é que no coração da família está a descendência, e esta constitui um tesouro inestimável, uma bênção divina, uma vez que perpetua o nome da linhagem e consolida a vida presente. A terceira ideia importante na introdução é que, na grande maioria das sociedades africanas, apenas a primeira mulher tem o estatuto de esposa. Esta disposição legal tradicional evoluiu nas sociedades islamizadas, onde a poligamia se tornou lei. A terceira e última ideia importante na introdução é que a poligamia não é exclusiva de África. É uma realidade universal que desafia o trabalho pastoral de toda a Igreja. No entanto, sendo esta prática mais visível no contexto africano, os cristãos que vivem neste continente se sentem mais desafiados. O nosso texto tem uma metodologia, a nossa reflexão, e a metodologia que utilizamos foi ouvir, apreciar, envolver-se. No primeiro momento, nós privilegiamos a escuta de 4 instâncias: a escuta do mundo africano de ontem e de hoje, a escuta da palavra de Deus sobre a poligamia,
a escuta da palavra da Igreja sobre o matrimônio cristão, a escuta das práticas pastorais, que foram realizadas ao longo desde os primeiros missionários até hoje. O segundo momento do texto nos ajuda a apreciar uma avaliação crítica das práticas pastorais, bem como a lei e a teologia que as sustentam. E um terceiro momento, o do envolver-se, que oferece possíveis respostas a duas questões maiores. Que cuidado pastoral pode ser adequado para ajudar aqueles que foram encontrados pelo Evangelho numa relação poligâmica? A segunda, que trabalho pastoral podemos implementar para ajudar os cristãos a aderir ao casamento monogâmico? Nesta apresentação, vamos nos deter ao terceiro momento, que constitui, na verdade, a nossa proposta pastoral para a questão da poligamia. Tendo como princípio que a Igreja não existe para si mesma, mas para a sua missão de anunciar Jesus Cristo, para que se realize o reino de Deus na humanidade, a proposta pastoral deverá tocar a função profética do anúncio do querigma e a denúncia de tudo que se opõe à vida que Deus oferece. A função litúrgica que permite à Igreja celebrar o dom de Deus, a santificação do povo de Deus e a função real ou diaconia que se manifesta no serviço prestado à comunidade humana como testemunho de caridade de Deus que amou o mundo no seu Filho Jesus Cristo. Assim, a proposta para responder à questão da poligamia é a seguinte. Primeiro, oferecer uma pastoral de proximidade, escuta e acompanhamento. A melhor forma de responder aos desafios da poligamia é uma pastoral de proximidade, de escuta e de apoio. Uma pastoral que se abre sobre os outros sem os julgar, anunciando a verdade contida no Evangelho, que é vida para todo o crente e que celebra nos sacramentos e no testemunho de vida. Ao estar próximo e ouvir, será possível perceber que a poligamia não é uma condição normativa, mesmo nas sociedades onde está legalizada. De facto, o casamento banto aparece como institucionalmente monogâmico e permissivamente poligâmico. Ele procura o ideal monogâmico e implica o valor primordial da monogamia, que é a base da lei e da dignidade. Trata-se, por isso, de uma pastoral da escuta, que evidenciará as diferentes causas da poligamia sem as justificar e permitirá, assim, acompanhar casais, famílias e indivíduos no seu encontro com o Evangelho e no seu processo de busca de maior fidelidade à sua consciência. Propomos uma pastoral de acolhimento das pessoas, permitindo-lhes conhecer a comunidade cristã, ouvir a palavra de Deus, integrar-se no catecumenato e participar na vida da comunidade. É um processo de evangelização da família, como dizia São João Paulo II, a evangelização da família africana, na perspectiva da evangelização das famílias pelas famílias. O acompanhamento manterá a família no seu modelo poligâmico, porque os esposos não podem romper com os laços adquiridos, mas permitirá compreender melhor a vocação matrimonial, o seu aspecto profundamente ligado ao mistério de Cristo e da Igreja, de Deus e da humanidade, e o seu caráter profético. Neste sentido, será fácil compreender que alguns membros da família poligâmica reúnem as condições para se integrarem plenamente na comunidade cristã através da recepção dos sacramentos, a primeira esposa e os filhos que são membros desta família, enquanto o homem polígamo e as demais mulheres serão convidados a viver a sua fé de forma penitente, na esperança de uma plena integração na comunidade dos discípulos de Jesus. Embora o anúncio da palavra de Deus tenha por objetivo a conversão cristã, isto é,
a adesão plena e sincera a Cristo e ao Evangelho por meio da fé, aqueles que por motivos alheios à sua vontade não a podem receber, mas vivem em harmonia com a sua consciência, segundo a lei de Deus, serão salvos por Cristo. Trata-se de viver a fé e de aderir ao Evangelho, de permanecer no estado onde a graça de Deus os encontrou. Segunda proposta, o que fazer da poligamia entre casais batizados? A poligamia entre os batizados é também um desafio pastoral. Muitas vezes, isto é motivado por razões de doença permanente ou pela necessidade de filhos biológicos, sem os quais é difícil manter uma família em muitas culturas africanas. O que está no cerne da poligamia cristã é a própria compreensão do matrimônio, que para uma cultura africana tem a sua essência na fertilidade biológica, enquanto que para o matrimônio cristão, a fertilidade biológica não faz parte da essência do matrimônio, contentando-se em estar aberto à vida que pode nascer dessa união. É aqui que é oportuna uma rigorosa preparação para o matrimônio e um acompanhamento pastoral, para que os esposos vivam na fidelidade à verdade da fé proclamada pelo matrimônio cristão. A procura da fertilidade biológica é um valor da cultura e do espírito africanos que deve ser cultivado numa perspectiva de doação e serviço. Importa compreender com o Papa Bento XVI, segundo o qual a verdade do matrimônio cristão, marcado pela unidade e indissolubilidade, não deriva do compromisso definitivo dos fiéis, mas da natureza intrínseca do vínculo estabelecido pelo Criador. Falar de unidade é evocar a exclusividade, um homem para uma mulher, e a união perfeita dos dois, chamada consórcio de toda a vida. A indissolubilidade refere-se a uma união de natureza permanente, de tal modo que já não são dois, mas uma só carne. É um vínculo que representa para os esposos a justiça do amor que Deus realiza neles. É neste mesmo amor de Deus que se realiza nos esposos cristãos, que, enquadrados verticalmente como dom e horizontalmente como serviço, tarefa e missão a cumprir, torna-se manifesta como sacramento, como é a vontade do Salvador. A procriação é um dom puro de Deus nesta relação que une duas pessoas ou duas famílias e não pode ser usada como justificação para ofuscar a natureza do sacramento. Na família cristã, não há lugar para a poligamia, que é incompatível com a unidade do matrimônio, pois separa o que Deus uniu, afastando o matrimônio do seu dom mais excelente. Propomos, portanto, a pastoral familiar, que deve ajudar a crescer na compreensão desta vocação, no cuidado da vida, para integrar no matrimônio outras formas de fecundidade para a plenitude do ministério que ali se revela. Propomos uma pastoral que valoriza a mulher. Esta pastoral de proximidade deve também ter como objetivo promover a dignidade da mulher. É certo que as mulheres escolhem a poligamia, seja por razões culturais ou para proveito pessoal. Embora em alguns países a escolha constitucional a favor da poligamia tenha sido endossada não só pelos homens, mas também pelas mulheres que consideram do seu interesse, devemos questionar se esta escolha corresponde ao plano de Deus, que criou o homem e a mulher diferentes e iguais. De facto, numa perspectiva bíblica e teológica, apesar da paciência e ternura da pedagogia divina,
A poligamia não promove o desenvolvimento da mulher como desejado por Deus. Uma visão feminista da Bíblia destaca isso mesmo, quando diz que trabalho pastoral deve ser implementado para ajudar os cristãos e especialmente as mulheres cristãs a aderir a este ideal. Que cuidado pastoral deve ser posto em prática para aqueles que não podem ou não querem caminhar para este ideal? Como é que a dinâmica bíblica pode ajudar a transformar a perspectiva da concepção das mulheres, que não é necessariamente aquela que é transmitida pela cultura ou pelo sentimento imediato? Na sua exortação apostólica sinodal sobre a família, Familiaris Consórcio, o Papa João Paulo II chama a forte atenção para a dignidade de cada pessoa no seio da família, e mais particularmente das mulheres. Para ela, a comunhão que caracteriza a vida familiar deve traduzir-se num elevado respeito pela dignidade e pelos direitos de cada pessoa, em particular das mulheres. Ela recorda que todos foram criados iguais e receberam a mesma missão na diversidade da sua vocação. Homem e mulher os criou. A ênfase está na dignidade da mulher no seio da família. No que se refere às mulheres, é necessário notar, sobretudo, a sua dignidade e responsabilidade iguais aos dos homens. Esta igualdade encontra uma forma singular de realização no dom recíproco de si entre os esposos e no dom de si aos filhos. Tal presente é próprio do casamento e da família. O que a razão humana intui e reconhece é plenamente revelado pela palavra de Deus. A história da salvação, de facto, é um testemunho contínuo e luminoso da dignidade da mulher. A dignidade da mulher é também exercida na sociedade, com direito a aceder às mesmas funções que os homens, mas também na Igreja. Na verdade, a Igreja respeita a diversidade de vocações entre homens e mulheres. Deve promover, na medida do possível, a sua igualdade de direitos e de dignidade na vida eclesial, e isto para o bem de todos, da família, da sociedade e da Igreja. E é em nome desta dignidade devida às mulheres que a exortação lança um olhar crítico sobre a poligamia. Ela rejeita isso confiando nas Escrituras e na experiência. A poligamia opõe-se radicalmente a tal comunhão. Nega diretamente o plano de Deus, tal como nos foi revelado no princípio. É contrária à igual dignidade da pessoa, da mulher e do homem, que no matrimônio se entregam no amor total, que por isso mesmo é único e exclusivo. Propomos uma pastoral do cuidado da viuvez. A poligamia pode estar ligada à fragilidade da situação moral e social, socioeconômica da mulher, que pode encontrar segurança para si e para os seus filhos, deixados sem proteção paterna, prática que tende a desaparecer. É por isso que o cuidado pastoral das viúvas deve garantir a sua segurança material e moral, para evitar que caiam quase automaticamente na poligamia. É necessário não só para defender as viúvas, mas também para as ajudar a sair do silêncio, dar voz, encorajar, para que se envolvam na Igreja e na sociedade, para transformar a morte de um ente querido numa verdadeira resiliência cristã, permitindo-lhes assim reconstruir a sua existência sem se submeterem a exigências culturais ou contingências socioeconômicas. Propomos uma pastoral que abre a experiência da fé e não apenas a recepção dos sacramentos. Estamos diante de uma proposta de acompanhamento pastoral que conduz a uma vivência profunda da adesão ao Deus de Jesus Cristo Salvador e a uma participação diferente e diferenciada na vida sacramental. Vive-se no seio de uma comunidade de crentes, pelo que a fé eclesial é norma e critério para o ato pessoal de fé. É a comunidade eclesial que é o berço do nosso modo de crer, sustenta a fé dos fiéis. A recepção dos sacramentos na vida cristã
é necessário afirmar que a experiência do Evangelho não se limita aos sacramentos e à sua recepção. A participação na comunidade que celebra os sacramentos une todos os homens e mulheres no ato da graça sacramental. Mesmo sem a recepção objetiva do sacramento, espera-se que todos, unidos na fé comum, sejam ajudados a alcançar uma verdadeira comunhão espiritual com aquele que é celebrado, nosso Senhor Jesus Cristo. Para terminar, propomos uma pastoral de inculturação. Em suma, a poligamia continua a ser uma realidade nas sociedades africanas de hoje. A ação pastoral da Igreja em África, no apoio aos casais polígamos que pedem para ser acolhidos na Igreja, surge como uma tentativa de fidelidade à concepção eclesial do matrimônio e da família cristã. Torna-se cada vez mais evidente a necessidade de acolher e acompanhar as pessoas e as famílias para que possam responder mais claramente ao apelo que lhes é feito pela verdade revelada pelo Evangelho sobre a vocação e a missão da família na Igreja e na sociedade. Daí a urgência de uma pastoral de proximidade e de atenção que ajude a compreender o sacramento do matrimônio, não como uma convenção social, mas como um dom para a santificação e salvação dos esposos, como vocação e missão. É recebida como dom a cultivar e a manter de forma consciente e sustentável. A presença de casais com experiência e maturidade torna-se importante para oferecer testemunho e ferramentas concretas para a vida em comum a quem chega à comunidade. A pastoral deve focar-se no fortalecimento da vida espiritual do casal e da família. É válido e necessário tanto para aqueles que pedem o batismo em situação de poligamia, como para os casais batizados, para que não se afastem da sua vocação e da sua missão. Por fim, a poligamia levanta uma questão candente, a da enculturação, do encontro entre a fé e as realidades socioculturais. Esta dinâmica inventiva supõe 3 momentos: o encontro com as realidades, o confronto crítico com elas e a transfiguração das realidades. Neste sentido, a enculturação é a continuação do mistério de Cristo, que é encarnação, morte e ressurreição. Agradeço a vossa amável e solícita atenção. We thank you very much, Sister Esther. It is worth noting that Sister Esther